Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Oliveira, bem-vindo ao canal e eu falo sobre inteligência artificial. A ferramenta que eu trago hoje é exatamente para transformar todo o seu processo de SEO com inteligência artificial. A ferramenta que eu estou falando é o ScaleNut e vou te mostrar como que eu uso ela. Então, a principal dor que o ScaleNut resolve é exatamente você não precisar de várias ferramentas para tarefas específicas. Uma para escrever o roteiro, outra para você fazer o seu planejamento, a sua análise das palavras-chave, outro para você analisar exatamente a página, se está tudo correto, e outro para fazer a questão, de repente, de competição, de pesquisa, tudo com ferramentas segregadas. A ideia do ScaleNut é trazer tudo isso na mesma ferramenta. Então, se a gente olha aqui na própria página principal, ele engloba a questão do Cruise Mode, que eu vou mostrar para vocês, que é ao mesmo tempo que você vai escrevendo o seu conteúdo, você já vai adequando ele para as principais palavras-chave ou para os termos semânticos. A parte de planejamento de palavras-chave, otimização do conteúdo, análise de tráfego seu e de competidores. Se você quiser, inclusive, você pode utilizar a parte de fazer o gerenciamento de links. Então, às vezes, você precisa mexer o link, você não precisa mexer em todos os seus artigos, seu conteúdo. Você tem um Link Manager para fazer isso embarcado na própria solução. Lógico, para você humanizar, né, hoje cada vez mais o conteúdo está sendo gerado por IA, então, para você dar uma melhorada nele, para ele não parecer tão robótico, e uma ferramenta super nova que eles incorporaram, que é o OnePage Pro, que é exatamente você detectar e entender como você pode melhorar a sua página. Então, vamos lá para a solução. Então, se a gente olha aqui a cara do ScaleNut, eu tenho aqui no lado esquerdo as principais ferramentas, né? Então, onde eu posso fazer aqui principalmente análise de tráfego. Eu vou pegar um domínio que eu tenho que tem um pouquinho mais de tráfego, tá? O KIA ainda está começando, então eu consigo ver exatamente quais que são as palavras-chave que hoje eu estou ranqueando, né? E o que mudou, quais são a questão de impressões, as principais palavras-chave, as páginas que eu tenho ranqueado, né? Exatamente qual que é a distribuição, a posição de cada uma dessas palavras-chave, né? Mas o que eu mais uso mesmo é quando eu estou escrevendo um artigo, tá? Então a primeira coisa que eu faço, eu vou fazer o planejamento daquele artigo. Então aqui na parte de planejamento, eu vou simplesmente colocar uma ou mais palavras que eu queira ranquear. Eu posso aqui colocar um CSV ou um Excel com todas as palavras-chave para fazer o meu planejamento. Então aqui eu vou colocar um termo bem simples, por exemplo, inteligência artificial, tá? Para ver como é que ele vai trazer esse planejamento. Então eu tenho que aguardar mais ou menos uns 2 minutos, onde ele vai criar um cluster de conteúdo para mim. Então aqui ele finalizou e eu vou clicar em Open Report para ver exatamente as palavras-chave, né, que ele consolidou. Então, ele criou clusters aqui de palavras-chave e palavras-chave, inclusive trazendo para mim o volume, a relevância e aqui o custo por clique para eu ter uma ideia. Então, eu posso ou vir aqui e criar um artigo baseado nesses clusters de palavras-chave, ou mesmo baseado em uma palavra-chave específica. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar uma palavra que tem um volume interessante, mas que eu imagino que não vai ser tão concorrido de eu fazer um artigo. Bom, eu vou usar aqui, na verdade, nos clusters, onde eu posso ver a dificuldade, né, dos keywords. Então, inclusive, eu consigo ranquear, tá? Então, eu posso ver aqui, ó, que, por exemplo, desenho inteligência artificial tem um volume interessante, tá? E não tem um ranking tão alto. Então, eu posso vir aqui e colocar Create Article. Então, eu seleciono quais são a primeira palavra-chave, tá? A relevância e eu vou criar o artigo. Então eu vejo que aqui na parte de SEO Articles in Progress ele já terminou, tá? Então eu posso vir aqui e abrir o artigo que ele está escrevendo. Aí, agora que eu defino como que vai ser o meu artigo, se ele vai ser qual tipo que ele vai ser. Ele, inclusive, já detecta qual que seria
o tipo de artigo mais interessante para esse conteúdo. Então, eu posso colocar geral, beginner's guide, um listacle, né? Ou seja, uma lista de artigos, um service page, uma página de afiliados. Eu vou seguir o que ele está recomendando aqui, só para a gente ver o resultado. Ele, inclusive, eu posso, para até melhorar o SEO da minha página, já definir quais que seriam alguns artigos de referência, tá? Vou habilitar o Anti-AI Detection, aqui a gente vai ver que dá para eu tentar melhorar, tá? O tom da voz, então eu posso colocar aqui o default, ou eu posso criar um tom de voz manual, tá? E aqui só na parte de imagem, se eu quiser colocar uma imagem para gerar e de repente se eu quiser já importar direto eu poderia, mas nesse caso aqui eu prefiro sempre criar as minhas imagens depois. Vou para a parte de criação de título. Ele já tem alguma ideia, mas ele também já me dá algumas ideias mais interessantes aqui que eu posso utilizar. Então, ó, desenhando com inteligência artificial, transformando sua arte. Então, eu vou refrasear. Eu vou utilizar esse aqui, ó, na verdade. Aí eu vou para o outline, ou seja, ele vai, para mim, agora definir todos os tópicos que eu quero utilizar na solução. E esse aqui, acabei não falando, é exatamente o Cruise Mode, que ele vai me guiando, ou seja, você vai fazendo um cruzeiro pelo seu conteúdo. Então aqui ele traz, né, como os key highlights, a introduction, ele traz em inglês, mas vocês vão ver que o conteúdo está em português. Aí ele fala, ó, transformando sua arte com inteligência artificial. Então, ele bota aqui alguns artigos Midjourney, Dali, Leonardo, Playground AI, Jornada Criativa, o impacto da AI. Então, você vê que algumas coisas ele inclusive traz do meu domínio, exatamente para fazer esses links internos. E coloca aqui algumas perguntas no final, que é sempre interessante. Se eu quiser, eu posso ou não colocar um CTA, ou seja, um Call to Action no final. Nesse caso aqui eu não quero, eu vou deixar, e eu vou pedir para ele gerar o conteúdo. Agora ele leva mais ou menos uns 3 a 4 minutos para gerar o conteúdo baseado em todas essas informações. Bom, então aqui ele finalizou, né? Então ele coloca até tanto o meta title, o description, o slug da URL, aqui a imagem, né? Como eu falei, normalmente eu mudo, não acabo utilizando essa imagem. Os key highlights, colocou uma introdução, colocou aqui um H2, falou do Dali, falou do Midjourney. Tem algumas que ele inventa, tá? Então eu nem sei se existe essa Art Breeder, eu acredito que não. Então, principalmente quando você está fazendo algo no estilo desse aqui, onde ele traz recomendações, é uma IA generativa. Então, ela vem provavelmente inventar algumas soluções, tá? Então, você tem que ficar atento, de repente, para trocar. Nesse caso aqui, eu vou deixar, tá? Então, é legal que ele está colocando algumas imagens, né? Então, seguir, ele já me dá um score de SEO e os termos utilizados, tá? Mas o que eu vou fazer, né? Depois que eu fiz essa parte aqui do Cruise Mode e eu achar que tá tudo ok, ou eu posso pedir, de repente, se eu quiser regenerar ou aumentar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui na parte de conclusão e pedir para ele expandir. Vocês viram que algumas vezes acontece esse erro aqui dele trazer os termos em inglês, daí simplesmente eu pego para ele, peço para ele traduzir. Mas vamos aqui, eu vou expandir, por exemplo, esse aqui, desafios e oportunidades na área digital. Então ele estava com 152, foi para 167, tá? E ele até mostra qual que era um melhor que o outro. Vocês viram que interessante, tá com algum bug aqui, eu até vou falar para eles que na hora que eu peço para ele regenerar, ele acaba trazendo em inglês. Então eu até é legal que eu posso voltar. Então eu volto aqui para esse aqui. E no caso aqui a conclusão ainda estava em inglês, tá? Então eu simplesmente agora eu posso exportar para o editor. E agora que eu tô no editor. Então vocês viram que é uma solução completa. Eu fui, fiz a parte de pesquisa, na parte de pesquisa ele fez esse cruise mode, que eu fui passo a passo, criando o título, criando os tópicos, e agora eu vou para a parte realmente de dar o meu toque, de melhorar a solução, inclusive já otimizando o conteúdo. Ele me traz aqui coisas que eu preciso melhorar na minha página. Então, ó, por exemplo, em meta tags, ele fala aqui, ó,
a primary keyword não está presente na meta tag, que é desenho inteligência artificial. Lógico, ele está com desenho com inteligência artificial, mas se eu colocar desenho inteligência artificial aqui e dar um refresh no score, peraí, no meta title, tá aqui, ó, desenho inteligência artificial. Perfeito. Ele vai dar o fix. Eu acho que é só por causa do acento. Vamos ver. Exatamente. Era só por causa do acento, tá? Então, aí eu posso, inclusive, dar o refresh no score e ele vai melhorando. Mas o que eu acho mais interessante é aqui na parte do brief, tá? Onde ele mostra exatamente a quantidade de imagens, qual o total do conteúdo, quantas headings eu tenho, se eu quiser adicionar mais, adicionar referências. E na parte de research, que baseado nos principais concorrentes que eu tenho, eu vejo mais ou menos qual que deveria ser a minha quantidade de palavras. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma que está faltando. Então tá vendo aqui que eu não utilizei nenhuma vez a palavra vez. Então vamos tentar colocar esse vez em algum lugar aqui. Está mudando, vou por aqui, de vez. A arte. Então ele ó, já adicionou. E quando você vai arrumando isso, né, você vai vendo o seu score melhorar, tá? Então, lógico, aqui é bastante importante também, ó, eu colocar links, ver a questão do heading. Ele já me traz tudo isso, e inclusive o internal linking, né, que eu posso fazer aqui, ó, com o KIA, e ele vai ver alguns internal links que eu posso colocar. Nesse caso tem pouca coisa, né? Então, deixa eu ver com o então, voltando aqui na parte de research, tá? Eu posso, inclusive, ver o que está sendo falado em outros links, no próprio Google, aqui no Reddit, onde eu posso adicionar as perguntas. Então, eu posso, por exemplo, vir aqui e, se eu quiser adicionar, né, qual a opinião de vocês sobre a arte? Então, eu posso vir aqui e colocar. Ou mesmo, se eu clicar aqui, ó, ele vai gerar para mim, com inteligência artificial, já aquela pergunta, como pedir para a inteligência artificial desenhar. Lógico, o ideal não seria eu colocar esse termo aqui, seria muito mais interessante eu colocar aqui embaixo na parte de Q&A, tá? Então, inclusive, eu não coloco como H2, eu coloco como H3, tiro, e vocês viram quão simples eu coloquei baseado em uma pesquisa aqui. Posso ver, inclusive, o report detalhado, né, de quem que está ranqueando melhor para essa palavra-chave. Então, eu vejo aqui, ó, tem alguns dos links principais, eu inclusive vejo o score que eu tenho que bater, né? Então, eu vejo aqui, poxa, tem alguém com um score de 75, com 26 imagens, então dá para eu melhorando o meu conteúdo baseado nisso, né? Então, eu posso aqui, ó, até ver, abrir, ele abre aqui do lado direito, eu nem saio da minha página, tá? Onde eu vejo exatamente tudo que tem nesse conteúdo. Então eu vejo que tem bastante imagem, né? Ele traz exatamente quais os principais ferramentas, a quantidade de headings e qual o score que ele está dando. Então eu consigo, com isso, ir melhorando o meu artigo. Então eu volto aqui para o editor e posso ir trabalhando em cima do meu artigo. Legal se eu quiser, por exemplo, pegar aqui, deixa eu só fechar aqui, isso aqui que é de outra solução. Aqui eu posso, inclusive, pegar e alterar. Posso vir aqui em Cruise AI e posso, de repente, pedir para ele refrasear essa parte no artigo, tá? Então, aqui ele está, inclusive, vamos ver se eu colocar em português. Aí ele coloca, ó, ele refraseou e colocou em português. Antes ele não estava dando isso, até vou abrir talvez é porque minha página aqui eu tenha setado como ela em inglês, tá? Mas é uma ferramenta que eu tenho usado bastante, tá? Para fazer os meus artigos. E aí eu posso simplesmente depois, antes de postar, eu posso vir aqui na parte Detect e Humanize. Então ele vai fazer, primeiro eu posso escanear para ele entender, né,
se o conteúdo é gerado por IA ou não, né? Ou seja, que ele está falando que 61% do conteúdo é provável que ele tenha sido gerado por IA. A gente viu que ele é gerado por IA. E eu posso tentar humanizar ele. Então, eu clico aqui na parte de humanização para ele ver se ele vai conseguir ter alguma melhora ou não. Se seu artigo é super bem escrito, super bem detalhado, você arrumou, vai ser difícil aqui ele funcionar. Mas aqui vocês viram que eu não mexi em nada. Simplesmente não mexendo em nada, ele já mudou para mim, tá? Ele já aqui já agora colocou que 47% do conteúdo está humanizado. Eu posso vir agora colocar aqui, ó, export, e eu posso ou adicionar ou reescrever. Vou colocar como reescrever. E ele muda aqui um pouco do meu score, logicamente. Agora eu preciso começar a trabalhar. Então, se você de repente dar uma arrumada e colocar e fazer a parte de humanização, né? Faz isso antes de você começar a escrever, porque às vezes você pode perder muito do que você fez. Tá legal? Então eu posso aí, simplesmente posso exportar como PDF, como doc, HTML, né? Ou eu posso simplesmente vir e fazer outras coisas. Então eu posso, se quiser, já publicar direto no meu WordPress, Shopify, ou utilizar em outras ferramentas, de repente, de plágio. Então eu posso checar aqui com Copy Space, ou utilizar o SEMrush também integrado na solução. Então, super interessante. Se você já utiliza o SEMrush, você pode continuar utilizando também. Mas a ideia aqui do Scalenaut é você não precisar, você ter uma ferramenta única para tudo, tá? Então, voltando, o que é legal? Inclusive, eu consigo ver aqui um resuminho da minha página, né? Então, eu estou aqui com um dos meus domínios. Eu fiz tudo aquilo, mas se quiser, eu poderia simplesmente já ir e criar um artigo do zero, tá? Eu poderia não fazer toda aquela parte de pesquisa, às vezes eu já tenho uma keyword que eu quero trabalhar, eu posso vir aqui e colocar ela, né? Posso fazer a otimização de conteúdo também, é outra ferramenta interessante. Como eu falei, eu tenho o Link Manager, onde eu posso fazer toda a linkagem que ele pede para linkar com o seu Search Console, a parte de Detect Humanize, e só para fechar aqui, esse que é super novo aqui do Content SEO. Eu rodei aqui para o meu domínio, então ele traz todas as issues, todos os problemas que eu consigo ver na minha solução. Então, por exemplo, esse meu artigo aqui, ele fala que eu estou com alguns problemas no título da meta. External links, né? External links eu acho que é o mais importante, que é o quê? A issue é que ela não tá, o link não está sendo direcionado para uma nova página, ou seja, ele está abrindo na própria minha página, e não era o sentido que eu gostaria, tá? Então aqui, nesse caso aqui não tem problema, mas aqui principalmente nos artigos, com certeza é interessante eu já abrir em outra página, tá? Que mais? Eu posso, inclusive, conectar com o meu domínio, tá? Para conectar com o meu domínio é super simples. Ele até coloca aqui, simplesmente você vai colocar um script no seu head, né? Então, aí se você gerenciou a sua página ou no WordPress, ou onde for, ou peça aí para a pessoa que faz essa gestão, de colocar simplesmente esse conteúdo que aí a própria ferramenta vai conseguir, de repente, já fazer essas correções de forma automatizada. Então, bastante interessante essa nova ferramenta. Então, para a gente fechar o vídeo aqui, acho que vocês viram as principais funcionalidades. Você criar blogs rápidos, planejador de palavras-chave, essa análise de competição, a criação desse conteúdo humanizado, o on-page SEO, que eu acho que foi algo que estava faltando para eles e trouxeram para a solução. Acho que os prós, você vê o ciclo de vida completo do seu SEO, principalmente para se você é um novo usuário, né? Acho que é interessante, em vez de você precisar ficar pegando várias ferramentas para fazer isso, você automatiza tarefas, você não precisa abrir, criar em uma solução, jogar em outra, fazer análise em outra, tá tudo dentro. Inclusive, análise de competição, vocês viram que ele abre aqui do lado da página. E ele foca muito no conteúdo humanizado e factual, tá? Ele busca
fazendo comparações das páginas que estão ranqueando de acordo com a palavra-chave que você escolheu. Eu acho que é uma solução assim ideal para equipes de marketing, para pessoas, para empreendedores que precisam ranquear, precisam criar artigos de forma mais rápida, para você começar a ter tráfego orgânico vindo para seu serviço, para sua página, o que for. Então, só para a gente mostrar um pouco os preços da solução, eles têm alguns planos, gosto sempre de mostrar o plano mensal, tá? Então, o plano aqui, o essencial, que é $39 por mês, ele mostra a quantidade de palavras, quantos artigos eu consigo humanizar, quantos templates eu tenho disponível. A gente não viu muito template, mas ele tem alguns templates que podem te ajudar na escrita e na criação dos artigos. E os planos maiores, onde aí eu basicamente tenho número ilimitado de palavras que eu posso criar, aumenta a quantidade de artigos e você tem as análises de páginas, os clusters, né, aonde eu vejo isso e tem alguns add-ons que você pode colocar. Então, o OnePage SEO, o Link Manager, tudo isso aqui, eles são add-ons que eu posso adicionar na solução. Claro, se você olhar assim o preço, fala, puxa, $79 é caro, mas se você pega cada uma das soluções que está embarcado dentro dela, uma pesquisa de palavras-chave, escritor com inteligência artificial, o OnePage SEO acaba valendo o custo bastante a pena. Recomendo, ele tem aqui uma forma de você, um plano free, que você pode testar, tá? Então você pode ir criar alguns arquivos, ele tem esse 7-day trial, né, para qualquer uma das soluções. Você pode vir, criar alguns artigos, ver se te interessa, e é o que eu recomendo para você, tá legal? Então, se você se gostou desse conteúdo, dá seu like, espero que essa solução te ajude no futuro e te vejo no próximo vídeo.